E aí galera, beleza? Começando aqui a nossa primeira aula prática de montagem. Já expliquei um pouco sobre a interface do software, como algumas coisas funcionam aqui dentro do Premiere, e agora eu quero falar diretamente sobre a montagem. E para isso, vindo aqui para o Premiere, eu separei para vocês alguns takes de cozinha, ok? Para a gente montar uma edição, pensar uma maneira lógica de montar uma edição utilizando esse tipo de take. Esses takes são do Pexels, se eu não me engano, que é um site para você baixar imagens gratuitas, beleza? E eles estão em resoluções diversas e frame rates diversos também, beleza? Então, para a gente adequar ao melhor formato, a gente vai criar uma timeline em Full HD, 1920 por 1080 a 24 quadros por segundo. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em New Item, novo item, criar uma sequência, e a gente vai vir aqui nesse preset Digital SLR e a gente vai selecionar a opção 1080p e DSLR 1080p 24, ok? Aqui embaixo a gente vai renomear para edição underline cozinha, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Dá um OK e nossa timeline vai estar criada aqui. Uma das primeiras práticas que a gente tem na hora de começar a editar é assistir o material que a gente tem disponível para edição, certo? A gente precisa assistir para fazer uma pré-decupagem na nossa cabeça, ou até mesmo uma decupagem prática, separando em pastas, o que é take de uma entrevista, o que é take de um determinado momento, o que pertence a uma cena, o que pertence a outra, o que como take, como imagem, não vale a pena a gente inserir no nosso projeto, não está nos padrões que a gente precisa para o nosso projeto. Então, a primeira etapa é assistir esse material. Então, para assistir esse material aqui no nosso projeto, você vai clicar 2 vezes no take que você quer assistir. Cliquei 2 vezes e ele vai abrir aqui na aba de Source. Tá vendo aqui? Eu tenho minha aba de Source e minha aba de Program. A aba de Program reproduz aquilo que está na timeline. Como minha timeline está vazia, não tem nada para ser reproduzido nessa aba. E a aba de Source reproduz a pré-visualização, aquilo que você clica 2 vezes aqui, você vai abrir na aba de Source e vai poder visualizar esse material, certo? Então eu posso dar o play normalmente, ou eu posso arrastar aqui meu marcador para ver exatamente o que aconteceu. Eu posso adiantar um pouco, e passando aqui um pouco mais rápido para adiantar esse material, beleza? Aqui embaixo a gente tem algumas opções, A opção de adicionar um marcador, marcar entrada, marcar saída, ir até a entrada, voltar um frame, play, avançar um frame, ir até a saída, marcar o marcador de saída. Então, por exemplo, se eu marcar aqui entrada e saída, entrada, saída, beleza? Fazer um insert, que é o atalho é a tecla vírgula, ok? O que ele faz? Ele vai pegar essa seleção, esse intervalo que você selecionou, que você vai selecionar utilizando o I e o O, Então, por exemplo, I de in, de entrada, O de out, de saída. Então, você selecionou um determinado range do seu vídeo, um determinado pedaço do seu vídeo. Para você inserir ele na sua timeline, você pode movimentar aqui o seu marcador e apertar o vírgula, ok? Vírgula. E aí ele inseriu exatamente onde o seu marcador estava, beleza? E aí a gente vai ter ainda a opção de overwrite, para você meio que substituir, por exemplo, o take que você já inseriu na timeline, substituir por um outro trecho, mas aí ele vai inserir a partir do seu marcador, beleza? A gente tem como também criar um Sport Frame, O Sport Frame, ele basicamente vai pegar o frame que você está mostrando aqui na tela, com o vídeo parado, e você vai exportar isso como se fosse um print, um snapshot, beleza? Então, se eu quero fazer a capa de um vídeo do YouTube, eu seleciono o frame que eu quero, por exemplo, aqui quando pega fogo, ele vai pegar fogo em algum momento, pegou fogo. E aí eu posso exportar, clicando aqui, coloco o nome, o formato e seleciono o local onde eu quero exportar esse frame, beleza? E aqui a gente tem o botão de Toggle Proxy, que é para ativar ou desativar os proxies que a gente tem presente no nosso projeto, beleza? Vou limpar a entrada e saída, assistir o primeiro vídeo. O segundo vídeo, ele também é um vídeo de refogamento, a panela é igual, a galera tá fazendo um refogado aqui, um caranguejo horrível aqui. Terceiro, a gente tem batatas fritas, ok, fritando. Aqui a gente tem uma carninha sendo virada ali, sendo assada. Galera cortando aqui uma cebolinha, cortando um matinho, beleza? Uma manteiga sendo colocada aqui na panela, certo? Manteiguinha derretendo. A gente tem carne na brasa,
aliás, a gente tem carne na chapa, né, na grelha, na chapa. A gente tem legume sendo cortado, beleza. A gente tem aqui cogumelozinho sendo cortado, ralando uma batatinha aqui, um espetinho de carne, ok. Uma carne já assada sendo cortada, beleza. Então beleza, a gente assistiu tudo. Como a gente já assistiu, a gente já consegue separar dentro da nossa cabeça essas imagens em alguns grupos, né, imaginários, entre aspas, né? Por quê? A gente tem 1, 2, 3, 4 imagens de carne propriamente dita. Então, 1, 2, 3, 4 imagens de carne, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4 imagens também de legumes sendo cortados, sendo picotados. A gente tem gordura, né, a manteiga derretendo, a gente tem a batata aqui fritando, beleza? E a gente tem também 2 panelas, né, refogando comidas diferentes, né, 2 panelas iguais, né, provavelmente, mas são de locais diferentes, e refogando uma comida aqui com bastante óleo e tal, não sei o quê. Então, pensando aqui essas imagens, quando você analisa à primeira vista, elas têm uma possibilidade de conexão entre elas, né? Então, um espetinho sendo assado, uma carne sendo cortada, uma carne na brasa, né? Uma carne na churrasqueira aqui na grelha, uma carne sendo virada na grelha. Elas têm uma conexão temática, entre aspas, né? As dos legumes também. Então, por exemplo, eu vou começar aqui. Digamos que a nossa cozinha comece com a manteiga derretendo, beleza? Esse material que eu peguei, ele tá, olhando aqui, ele tem o número do material, né? Numeração do material, e ele está em Ultra HD, ou seja, está em 4K, né? 3840 por 2160 a 25 frames por segundo. É por isso que a gente criou a nossa timeline em 1080p, né, Full HD, 24 quadros por segundo, que aí a gente vai reescalonar, todas as imagens que estiverem em 4K a gente vai reescalonar, e se a imagem estiver a 25 a gente vai adaptar para 24, se ela estiver a 30 a gente vai adaptar para 24, a gente usa sempre o menor frame rate possível dentro do material que a gente tem, certo? Que é para evitar a interpolação de frames, criar frames fantasmas, beleza? Então, importei aqui uma imagem que está em 4K em uma timeline 1080p. Então, o que eu vou fazer para adaptar essa dimensão? Clicar com o botão direito e clicar aqui Scale to Frame Size, ok? E aí, ele ajustou o tamanho. Ela está um pouco acelerada, essa imagem. Eu vou analisar, vou deixar essa imagem a partir desse momento aqui, ó. Navegando com a setinha para frente, né? Você navega de frame em frame, a partir desse frame aqui. Então, tecla C para ativar a ferramenta de corte. Cliquei ali no marcador, tecla V. Selecionei a aresta que eu quero arrancar, né? O fragmento que eu quero arrancar. Excluir, né? Então, cliquei nele, deletei. Vou dar um zoom aqui, apertando a tecla mais na minha timeline. Selecionei o espaço vazio e deletei. Então, meu vídeo vai começar a partir do ponto que eu determinei agora, certo? Deixei ele um pouquinho. E agora eu vou cortar daqui. E tecla C, né? Cortei, tecla V, deletei, né? Selecionei e deletei a parte que eu não quero, beleza? Coloquei isso aqui. Eu acho que a batata faz sentido a gente inserir aqui, que são gorduras, né? Ó, tá aqui borbulhando, gordura borbulhando, certo? E vou deixar ele curto também, ó. Beleza. Então, coloquei 1, 2 e vou cortar aqui. Cortei, selecionei a parte que eu não quero, deletei, né? Agora, por exemplo, eu posso passar para as carnes, né? Então a gente tem aqui um espetinho, né? Cliquei 2 vezes para assistir na aba Source. Vou colocar ele a partir daqui, ó. Pum! A partir do momento que ele bate, ó, a partir daqui. Como é que eu seleciono a partir desse ponto? É aquilo que eu falei. Tecla I para definir o in, né, a entrada. I, definir a entrada. E Out para definir a saída, certo? Aí eu pego aqui, eu posso clicar aqui na imagem e arrastar para a timeline. Se a imagem tiver imagem e som, né, se esse arquivo tiver imagem e som, ele vem tudo. Ou eu posso clicar aqui na imagem só de vídeo, né? Aqui nesse símbolozinho de vídeo e arrastar só vídeo, ou símbolozinho de áudio e arrastar só áudio, tá? Essa imagem não tem áudio, então eu vou arrastar só o vídeo, beleza?
Novamente, é uma imagem em 4K, então eu vou ter que adaptar a dimensão. Botão direito, ajustar para o tamanho do quadro. Scale to Frame Size, né? Ó, ainda vou colocar aqui, ó. Fazer mais um corte, ó. Eu quero bem no momento em que o fogo pega aqui. Tecla C, cliquei, cortei. Tecla V, selecionei a parte que eu não quero. Deletei. Seleciono o espaço vazio, deletei. Beleza? Beleza. Aproveitando que essa imagem está indo da esquerda para a direita, ó, esquerda para a direita um pouquinho, levemente, eu vou cortar ela aqui e vou inserir essa outra imagem aqui de carne. Deixa eu clicar 2 vezes para eu ver qual ponto que eu quero. Ó, aqui, ó. Eu quero a partir daqui, certo? Ela já entrou o suficiente em cena e ela, né, avança para a direita aqui. Então, a partir daqui mais ou menos. I para entrada, O para saída, até mais ou menos aqui. Arrastei o vídeo, só o vídeo para timeline. Vou dar o play, beleza. Ela está em 4K, então novamente adaptar a escala. Botão direito, Scale to Frame Size, beleza? Ó, legal, né? Então a gente transitou de gordura borbulhando para gordura borbulhando para carne no fogo, certo? Espeto. E o movimento aqui já está da esquerda para a direita e eu continuei com o movimento da esquerda para a direita aqui, certo? Isso é um dos pontos-chave da montagem e da edição. A montagem, ela precisa ser confortável para o nosso olhar, certo? Como assim? Os cortes, eles têm que existir, obviamente eles têm que existir, mas eles têm que ser confortáveis, eles não podem causar estranheza aos nossos olhos. Então, se você olha para um corte, né, você cortou entre duas imagens e a transição entre elas gera uma estranheza, você acha estranho, você percebe que algo está errado nessa transição, então gerou um desconforto visual. E aí a sua edição, a qualidade da sua edição então está um pouco ruim. Você associou imagens que não fazem muito sentido, certo? Aqui está fazendo sentido, porque a gente tem a gordura borbulhando, né? Gordura borbulhando, né? Carne no fogo, né? O movimento da câmera está da esquerda para a direita, carne no fogo, né? Carne na chapa, aqui na brasa, da esquerda para a direita também, beleza? E aí, vou cortar aqui, né? Deletei a parte que eu não quero. Essa imagem aqui, eu acho que ela já cabe, ó. E eu vou pegar ela bem no momento que ele vira, certo? Ó, no momento da ação, ó. Pá. Pô, eu acho que a partir daqui. In, out. Bem curtinha. Peguei, arrastei. Beleza, ó. Botão direito, ajustei a escala. E ó, no momento que ele vai abaixar essa carne, ó, pum, eu vou cortar, certo? Tecla C para a ferramenta de corte, tecla V para a ferramenta de seleção, seleciono aquilo que eu não quero, deleto. E eu vou bater, ó, essa imagem com a faca encostando aqui. Só que tá feio esse take, né? O cara parece que a faca tá cega, bicho. A faca tá meio cega, né? Tá meio feio esse take. Deixa eu só ver como é que vai ficar essa transição. Ajusto já a escala. Dou play. Ok. Ó, esse take aqui que a gente pegou, ele tá numa dimensão diferente. Ele não tá 3.840 por 2.160. Ele tá 4.096 por 2.160, que é o formato que a gente chama de 4K DCI, né? Não é um formato 4K UHD, né? É um formato 4K de cinema, tá? Então, clicando aqui, como ele ficou com essas duas barrinhas, eu vou clicar, né? Vou clicar nele, selecionar, vou apertar Shift Sim para ir para o controle de efeitos e aqui na escala eu vou aumentar para 105. Ainda sobrou uma barrinha, 107. Pronto. Ocultei as duas barrinhas ali para ele ficar igual. Tá, não ficou bom, não ficou boa essa transição. Eu vou recuperar um pouco desse vídeo, né? Isso aqui, esse trecho aqui que eu coloquei é só o que eu selecionei aqui na aba Source, que é esse trecho aqui, tá? Então quando você arrasta para a timeline, você pode recuperar a informação, né? Arrastando, clicando aqui na borda e arrastando de volta, como se você fizesse isso aqui, tá? Beleza? Então, ó, aqui, a partir desse movimento, C, cortei, V, selecionei, deletei, juntei. Beleza, ficou um pouquinho melhor, mas aqui essa faca cega tá me incomodando bastante. Vou cortar aqui também, para não deixar. Perceba que
Os cortes eles têm uma duração mais ou menos parecida, não está precisamente igual, né? Até porque a gente não está fazendo uma edição métrica, mas eles têm uma duração bem parecida, ok? Vou voltar lá na nossa pasta dos takes de cozinha e essa imagem aqui ela termina com ele puxando a faca, certo? Vou tentar ver nessa outra imagem o momento em que ele puxa a faca também. Ó, puxou a faca, acho que é a partir daqui, beleza. Peguei um trechinho, né? O que é isso? Eu estou unindo as duas imagens, né, essa transição, né, o corte entre as duas imagens, pelo tipo de ação que ele está executando. Então ele cortou a carne e está puxando a faca. Eu escolhi na imagem do pimentão o momento em que ele cortou o pimentão e está puxando a faca. Por quê? Porque isso dá um conforto visual na hora de transitar entre uma imagem e outra. Essa imagem do pimentão, ela também está uma escala maior, então vou clicar com o botão direito, ajustei a escala, ok? Ó, certo? É como se tivesse uma complementaridade entre a ação de cortar a carne e cortar o pimentão, ó. Puxou, ele puxa uma faca e a gente transita para um momento em que ele puxa uma faca, só que em outro take, né? Beleza? Então, é uma das maneiras de pensar a forma como a gente corta, tá? Ó, puxou, foi. Ó, ele tá na metade aqui, ó. Mais ou menos na metade de um corte. Aí eu vou cortar aqui e vamos procurar um outro take em que ele corta também, ó. Mais ou menos, ó, a partir daqui, para gerar uma complementaridade também entre as ações, tá? Imagem tá maior, botão direito, ajusta a escala. Ó, legal. Beleza. Mas, aqui ó. Espera aí. No meio da ação. Beleza? Vou cortar aqui no meio da ação. Vou puxar um frame para lá ainda. Cortei. Deletei. E juntei. Beleza. Ó. Quando ele movimenta a faca em um take, o movimento meio que termina com o movimento de faca no outro take. Ó. Beleza. Certo? A gente está transitando entre imagens que não tem a ver necessariamente. Elas são de cozinha, mas são imagens diferentes. Uma está cortando carne, outra está cortando pimentão, outra está cortando cogumelo, né? Mas a gente está conectando esses cortes através do movimento da faca, certo? Então, através desse movimento, a gente gera cortes que ficam confortáveis para o nosso olhar. Beleza? Então, foi, cortou. Ó, no momento que ele vai cortar de novo, eu vou cortar o take. E vou procurar nessa outra imagem, aqui ó, cliquei 2 vezes na imagem, no source, ó, um movimento parecido, ó. Então, partir, ó, quando ele começa o movimento de corte na faca, beleza? Vamos tentar. A imagem tá grande aqui também, botão direito, Scale Frame. Beleza? Ó, a faca foi... Ela vai entrar de novo e aí eu transito para o momento em que a faca entra, só que no take seguinte, beleza? Então, a gente gera um conforto visual na hora de transitar. Ó, no meio dessa próxima ação, vou cortar também e vou colocar um take daqui da comida. Ó. Quando ele joga a comida, ó. Deu uma jogadinha, beleza. Ok? E vou jogar aqui. A imagem está grande também, então botão direito e ajustar o frame. Ó. Tá, não ficou bom ainda. Esse aqui eu vou pegar mais um frame dele. Quer ver? Ó. Pronto, acho que é aqui. Ó. Esse frame aqui. E esse eu vou pegar um frame também a mais. Vou juntar. Beleza. Ó, plum. Deu a facada, moveu a panela, certo? Ó, pum. Beleza? Eu não vou finalizar esse vídeo ainda, tá? Eu quero que vocês peguem esse material, experimentem, pensem sobre as dicas que eu falei, né? Sobre esse match que a gente dá entre um take e outro, por mais que esse take não pertença à mesma ação,
mas procura identificar a complementaridade das ações, né, que estão acontecendo dentro das imagens, né? Então, o movimento de cortar a carne para você sincronizar com o movimento de cortar o pimentão, certo? E assim por diante. Então vamos ver como é que ficou mais ou menos aqui. Vou clicar 2 vezes aqui no Program, na aba Program, e vou dar Play. Manteiguinha, batata, ó, chama, carne, carne, corte, 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 corte e refogado, tá? A gente tem... Os cortes ficaram bem feitos, né? Eles estão bem dimensionados, eles estão em posições boas, né, nas imagens, mas o ritmo geral da edição ele ficou um pouco quebrado. Ele começa um pouco mais lento, as imagens, os takes estão um pouco mais longos, depois ele acelera um pouco, aí, né? Então, esse ritmo, de maneira geral, a gente pode trabalhar, né? A gente pode prestar um pouco mais de atenção para trabalhar ele um pouco mais, para manter ele um pouco mais constante ou um pouco mais preciso, né, naquilo que a gente quer. A gente vai devagar, acelera, ou a gente acelera e desacelera, a depender do nosso propósito, beleza? Então, essa foi uma aula curtinha, só para vocês verem como a gente pensa na hora de selecionar, né, os materiais para fazer uma edição, ok? Então, obrigado por assistir e até a próxima aula. Valeu!